Então, vocês conseguem ver a página que eu estou compartilhando? Sim, professor. Então, tá bom. Então, olha só como que o exemplo. Digamos que você, qualquer um de nós, porque é importante, eu sempre ressalto que o conhecimento, quando a gente vai aprendendo, né? Esse é o processo de instrução, de formação. A gente tem que tomar cuidado para não se tornar um chato, né? Querer ficar julgando as pessoas, sabe? Porque, assim, muita gente vive na ignorância mesmo, né? Não estuda, não tem interesse em aprender nada. E é muita gente, porque quem tem acesso ao processo de formação no nosso Brasil ainda é pouca, é um percentual muito pequeno, que é o nível máximo, né, da formação, é quem consegue ter a possibilidade de fazer um curso superior, para tomar contato com resultados de pesquisas, porque é o que a academia possibilita, em todas as áreas do conhecimento. Então a gente tem que tomar cuidado para não, principalmente nesse debate sobre a sustentabilidade, para a gente não se tornar um chato, né? Querer corrigir as pessoas. Não é por aí, né, gente? Porque na realidade não é fácil você querer que as pessoas mudem seus comportamentos, seus estilos de vida, sua maneira de entender o mundo, sabe? Não é fácil. As pessoas vão mudando conforme esses conhecimentos eles precisam fazer sentido para as pessoas. Se não fazem sentido, é chover no molhado. Então, o que a gente tem discutido até agora é que a nossa civilização ela se ancora em dois fundamentos, que é a produção e o consumo de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que vocês imaginem, elas estarão regidas por esse binômio, a produção e consumo, nunca separado, porque o consumo estimula a produção e a produção estimula o consumo, entendeu? Então é indissociável. Não tem como a gente parar isso. A questão é o exagero. Sempre é o exagero, é o excesso disso. Então, digamos que diante de todo esse curso que nós estamos dando, são algumas dicas, até para vocês, por exemplo, se vocês quiserem, na verdade, porque eu também não quero corrigir ninguém, tá, gente? Eu sou um pesquisador e trago dados de pesquisa, tá? Para se pensar, mas vocês têm, cada um tem que viver do seu jeito. Né? Não cabe, não sou uma pessoa com essa preocupação de querer corrigir ninguém. Então, a minha sugestão para vocês é essa também. Porque senão você se torna antipático. Então, digamos que vocês queiram, por alguma razão, se convenceram de que querem viver sustentavelmente, em termos práticos. Não é só com discurso, tá? Então, digamos que aí então você vai, vamos dizer que você queira consumir uma barra de cereal. Vamos pegar a questão da alimentação, e depois, no segundo bimestre, eu vou convidar uma aluna minha que vem falar sobre isso, sobre a questão da alimentação, a questão alimentar. Então, vejam só, gente, uma barra de cereal. Então, você está querendo viver de forma sustentável, não é dizer para as pessoas, digamos, você quer viver assim. Então, é o que eu vou chamar de um consumo consciente de uma barra de cereal. A barra de cereal, para quem não conhece, ela é muito usada no mundo esportivo, do pessoal que ela tem carboidratos, então o cara vai para a academia, vai praticar um esporte, é importante que ele consuma
Isso para que ele tenha energia, para queimar essa energia ao longo do exercício físico, principalmente exercício aeróbico, né? Mais aeróbico, então ele precisa ter energia. Está bem alimentado para poder aguentar o exercício. Então, digamos que você... Aí tem sabores doces. Olha o que vem nas barras de cereal. Ameixa, damasco, pera, maçã. Isso nos sabores doces. Coco, mamão e banana. Gente, eu não sou vendedor de barra de cereal, não, tá? Você não é isso. Senão vocês vão pensar que eu estou vendendo barra de cereal. Não é. E os sabores salgados também. Castanha de caju, que é muito nutritivo, né? Soja granulada, gergelim. Tudo isso aqui, ó, são produtos que contêm bastante carboidrato, sabe? E você pode consumir sempre nesses ou antes e depois, né, dos exercícios. Então, beleza. Aí tem as fases, ó. Vamos chamando isso de um consumo consciente. O cara que vai pensar sobre o alimento. Porque é assim, gente, o conceito de alimento dentro do debate da sustentabilidade, ele não é um produto, tá? Alimento em princípio, é aquele que vem da terra. É o produto que você colhe e come. Então, essa é a ideia de alimento, né? A alimentação com maior teor nutritivo é isso, que é uma comida fresca. Se o cara vai consumir uma fruta, por exemplo, e ele pensando nesses fundamentos da sustentabilidade, o ideal é que ele consuma frutos da sua região que acompanha o ciclo natural, né, da natureza, óbvio. Então, o cara não vai comer produtos de fora de época, por exemplo, que não, por exemplo, aqui no sul tem o caqui, né? Então tem um tempo que tem bastante caqui. Então aquele seria a fase da gente consumir caqui, porque nas frutas é que tem as vitaminas, que tem uma série de elementos que são fundamentais para a nossa saúde, né? Para a imunidade natural do corpo, tudo isso. Então, digamos que o cara vai comer, chega numa outra época, que não é época de caqui, e você vai no mercado e encontra caqui, entendeu? Então, é um caqui que está condicionado, que ele já perdeu completamente, ou não perde completamente, mas boa parte do seu teor nutritivo, né? Porque ele ficou congelado, ele foi, sabe, ficou em depósitos. Então, ele perde essa relação que o fruto tem com a terra, com os nutrientes da terra, entendeu? Que é o que realmente nos alimenta de verdade, porque nós somos filhos da terra. A gente aqui, com o processo de industrialização, a gente acha que não, que o humano ele não é um filho da terra, a gente acha que é dono da terra, entendeu? Então, digamos que você tenha esses... Tá, então antes é assim, ó, todos esses produtos aqui, ó, ameixa, damasco, pera, é bem possível que se você fizer uma análise laboratorial desses produtos, é bem possível que o teor nutritivo deles seja muito mais baixo, em função de tudo que ele já passou pelo processo de industrialização. Tem um outro componente que é colocado aqui na barrinha do cereal, que é a maior droga que a gente não faz ideia, a maioria das pessoas não faz ideia, que é o açúcar industrializado. Só para vocês terem uma ideia, o açúcar é 9 vezes mais viciante do que a cocaína. E isso explica por que a indústria
ela consegue sequestrar o paladar das crianças ainda no útero materno, por conta do estilo, dos hábitos alimentares das mães. Não é culpa dela também, na verdade. É um ciclo, né? Da família que você vem, do estilo de alimentação. É evidente que você é criança, você no útero materno, você não tem como escolher, né? Então você já nasce viciado em açúcar. Isso explica porque as crianças não querem comer, não querem experimentar os gostos azedos, que são importantes para o desenvolvimento do cérebro, sabe? Então, na verdade, uma barra de cereal, veja, tem tudo coisa interessante, ameixa, damasco, castanha, caju, só que tem todo esse, quando ela passa por esse processamento todo, o teor nutritivo desses alimentos, fica comprometido. E principalmente pelo fato de, para vender mais e estimular esse vício, que é o vício no açúcar, o cara enche de açúcar isso aqui. Açúcar industrializado, né? Que é um veneno, na verdade. Adoça a nossa vida, mas a maioria das doenças, né? Diabetes, outros tipos de cânceres que são comuns hoje, estão associados a isso, aos hábitos alimentares. Tá? Isso comprovado por pesquisas biomédicas já. Então, vocês vejam, mas digamos que você quer fazer um consumo consciente disso. Então, tem as fases. O pré-consumo, veja que é chato, nessa vida corrida que a gente vive, tem que trabalhar um monte, né? Trabalhar, e aí não tem tempo de preparar a tua comida. E o ideal mesmo seria que você pudesse, para ser sustentável mesmo, que você plantasse tudo isso sem agrotóxico, sem o terreno não poderia estar contaminado, sabe? Veja, para ver o que, que a gente come, e sem saber o que come. Isso porque eu peguei um exemplo bom, que é do cereal, uma barra de cereal. Se pegar outros exemplos, aí é pior ainda, é mais radical ainda a análise que uma pessoa que queira viver nessa direção, ela precisa, realmente é muito complicado. Bom, aí as fases do pré-consumo, o consumo, quando você de fato vai consumir a barrinha, e o pós-consumo. Então, quando você compra um produto desse, o primeiro contato que você tem com ele não é com o produto, é com a embalagem. E a embalagem, em geral, é feita de quê? De plástico. Então, eu mostrei, acho que foi na primeira ou segunda aula, mostrei para vocês que já existe um continente, né? Um sexto continente só de lixo plástico. Em geral, que leva 200, 300 anos para biodegradar. Então, você compra o produto e vem com embalagem. Tudo que você compra vem com embalagem, né? Essa fase do pré-consumo, porque o cara não vai te mandar a barra de cereal sem estar embalada. Então, tudo isso ele joga nas tuas costas, né? Para você depois se virar. Você depois pega esse lixo, você não faz, não sabe, só quer que se livrar dele. Então, se coloca na frente da sua casa e não sabe para onde que isso vai. Nem sabe que tem aterro, as dificuldades que tem da produção de lixo, né, no mundo moderno é uma coisa assustadora, gente. É muito lixo. Porque o consumo é alto e, evidentemente, a produção. Então, aí veio as questões. Você, como uma pessoa que está querendo ser sustentável, né? Então, você vai se perguntar como que é produzida essa barra de cereal. Cada componente. Digamos que você vai acompanhar, por exemplo, fosse monitorar
como é que é produzida a pera, a maçã, tá? Então, nessa produção, é uma produção em larga escala, que usa agroquímicos para aumentar a produção, sim ou não? Essa é a pergunta que a gente faz. Aí a pessoa, se você for mapear, você vai ver que o ideal seria que fosse produzido em pequena escala, de preferência você produzisse ou algum pequeno produtor da agricultura familiar que conseguisse produzir isso isento de agroquímicos, para ele não te envenenar, né? Porque senão não adianta, você come achando que está se alimentando, está tomando veneno, né? Bebendo e comendo veneno. Então, o ideal seria que fosse para ser sustentável, o mais perto de você, né, gente? Porque, veja, digamos que a maçã seja produzida em São Paulo, que é uma fruta de região temperada também. Então, a produção em São Paulo, quantos quilômetros, digamos que isso aqui vem de caminhão para cá, que o transporte no Brasil, infelizmente, predomina o transporte rodoviário, que usa combustível fóssil. Então, vocês estão vendo como está tudo amarrado? A gente não sabe disso, porque a gente não pensa muito nisso. Mas aí o cara vai produzir a maçã lá em São Paulo, aí digamos que a lógica dele, da produção, isso não é um julgamento. O cara tem que ganhar a vida também. Então ele usa agroquímicos para poder produzir em maior escala. Aí depois ele embala essa maçã, fica em armazém, condicionada, né? Aí coloca no caminhão e manda para cá. Tudo esse transporte, tudo faz parte do cálculo sustentável ou não, entendeu? Então, quanto de quilômetros que o cara leva para trazer essa maçã? Estou falando só da maçã, gente. Se falar do coco, por exemplo, que o coco é mais na região nordeste. Aí piorou ainda, né? Porque o coco aí atravessa o país para chegar aqui, porque vem de caminhão, entendeu? Porque o transporte é outra idiotice da nossa, que a gente tem nossa malha de transporte, ela é rodoviária, que é extremamente agressiva, porque a base é o combustível, é a gasolina, o diesel, que é poluente, né, de altíssimo nível. Então você pega, mas vamos nos concentrar na maçã. Então ele vem para cá e tem todo esse custo ambiental, que é um passivo, né, ambiental. Entendeu? É um passivo ambiental isso. Então ele vem para cá. Como que é produzida? Então, digamos que os outros produtos sejam feitos, realizados aqui mesmo, no Paraná. Aí o custo é menor, digamos, no interior do Paraná, aí vem para cá, já é menos poluição, menos abuso, né, em termos socioambientais. Tá. Aí, gente, alguns cálculos que nunca a gente faz, né? Vocês sabem que a água é um recurso limitado no planeta. Quantidade de água para produzir. Eu não encontrei dados sobre isso, mas eu colhi alguns dados só para vocês terem uma ideia, né? Eu vou falar para vocês. Então, por exemplo, para produzir uma folha de papel A4, dessa branquinha, que a gente acha bem bonitinha, são 10 litros de água para produzir. Uma xícara de café, você consome 130 litros para produzir uma, porque envolve todo esse ciclo que eu estou falando para vocês, de produção, né? 1 litro de leite, 1.000 litros, são só no processo de produção, para o leite chegar até você. E 1 quilo de carne bovina, 17.000 litros. É muita água. 1 quilo, tá, gente? Se o cara come
por exemplo, o final de semana, a base alimentar é carne, o sujeito come 15 quilos de carne num final de semana, vocês imaginem, no final das contas, no final de um ano, o cara come mais de um boi, né? De várias toneladas, porque um consumo é muito grande. Né? Então, um estilo de vida desse, gente, não faz sentido. É patético para alguém falar de sustentabilidade, entendeu? Porque eu estou provando para vocês que não tem como a gente ser sustentável assim, entendeu? Aí depois, um automóvel, olha só, gente, 400 mil litros para produzir um automóvel. Então, a nossa civilização, ancorada nisso, na produção e consumo, ela é em si mesma insustentável. Por isso que o Freitas fala de uma civilização, um modelo insaciável, né? É um paradigma insaciável, porque ele consome demais. Consome e produz, sem limite. Continua assim. Né? Estou dando alguns exemplos bem simples. Voltemos lá para a produção, né? A produção industrial. Aí vai envolver tudo aquilo que eu já falei para vocês. Porque o cara vai colocar para vender e agradar no paladar, porque a indústria ela passou a definir os paladares. Né? A gente acha que a gente tem gosto, mas não, como eu falei, nesse estilo de alimentação muito ancorada em açúcar, em adocicados, a indústria define os paladares. Então você acha que está escolhendo, mas já foi escolhido antes por você, retirando do seu paladar, todos os gostos que são fundamentais para nós, o desenvolvimento cerebral de uma criança, né? O sabor azedo, a diversidade de sabores. Mas a indústria rouba tudo isso e deixa só um sabor, que é o sabor adocicado. Entendeu? Então, tudo é com muito açúcar. Tudo é para vender. Tudo é com muito açúcar. Porque é viciante, né, o açúcar. Então, a indústria, a nossa relação com a indústria é muito forte, porque são mais de 300 anos de industrialização no mundo inteiro. Então, esse é o impacto da indústria na nossa vida, além de ter da indústria, não significa, não estou dizendo que agora a gente vai acabar com as indústrias, não, é para a gente refletir, porque o centro do nosso debate aqui é a sustentabilidade. Afinal, como que a gente pode fazer para tentar ser sustentável? É muito difícil, estou provando. Quantidade de açúcar, já comentei. Onde é produzido isso? Você vai olhar, você vai comprar um produto, o ideal seria que você comprasse sempre por perto. Isso é um indicador de sustentabilidade, entendeu? E você comprar, por exemplo, estimular o comércio local, ao invés de comprar coisa lá da China, não sei da onde, né? Isso por si mesmo já é insustentável, porque tem o transporte, tem. Então, o ideal para você minimizar isso seria se virar com o que for mais próximo. Mas, por outro lado, a indústria da propaganda, do chamamento pelo consumo, ela é muito forte. Então, desde que você nasce até morrer, todo dia alguém está te oferecendo alguma coisa, te vendendo, e agora com a internet, né? É um bombardeio que você não consegue, é muito difícil você resistir a isso, sabe? Pelo menos ser mais moderado no consumo. Né? Então, onde que é produzida essa barra? Se for longe, quanto mais longe, e os produtos que compõem, mais insustentável é, né? É óbvio. De que forma são produzidos? Então, aqui também, já comentamos, se for em larga escala, feito para produzir, para exportar, mais insustentável. É interessante do ponto de vista econômico. O cara que produz e vai vender em larga escala, aquele aspecto econômico.
ele vai ser o mais importante, né? Porque o cara vai ganhar bastante dinheiro, mas isso não, você tem aqueles aspectos todos e que um se sobrepõe aos outros, isso é uma negação da sustentabilidade, tá? Bom, aí depois, gente, de tudo isso, nós estudamos aqui nas aulas anteriores, que é o nosso processo de formação, tá? Os aspectos que constitutivos da multidimensionalidade da sustentabilidade. Aí que a coisa complica mais ainda, né? Então, o que que nós vimos? Os aspectos éticos, ambientais, sociais, econômicos. Aí a gente vai também a partir munidos desses aspectos, a gente vai perguntar, né? Vai olhar, perguntar no processo de produção da barrinha de cereal, onde que estão os aspectos éticos? Digamos que predomine na produção daqueles produtos lá uma ética utilitária, não uma ética do cuidado. Tem uma diferença enorme aqui. Na ética utilitária, que é um valor, né? Utilitário é um valor econômico, imediato. O sujeito não está preocupado, o cara que está produzindo, digamos eu, seja produtor da barrinha, não estou preocupado com a tua saúde, necessariamente. O meu interesse é que você tenha dinheiro para comprar a barrinha. Se você não tiver dinheiro, nem me procure. Essa é a ideia de uma ética utilitária. Uma ética do cuidado, não. Eu vou produzir, mas eu vou me cercar de todos a preocupação com a tua saúde. Eu não vou vender um produto, vou vender um alimento para você. Vou tentar vender algo que faça bem, que eu ganhe dinheiro, porque é o meu sustento, é óbvio, né? Numa sociedade de consumo, não posso viver de luz, entendeu? Mas eu tenho essa preocupação, vou ter essa preocupação. Então, será que o sujeito que está produzindo a barrinha lá, ele se movimenta a partir de qual desses valores? Valores utilitários ou valores de uma ética do jardineiro, sabe? O jardineiro é o cara que cuida, ele não degrada o ambiente, ele cuida do teu jardim, né? Qual delas? Não sei. Mas o ideal era que a gente tivesse essa informação, entendeu? Tivesse essa informação para poder, como consumidor, a gente escolher. Não, então eu não quero comprar. Predomina esse aspecto utilitário da ética, não vou comprar. Pronto. Aí vamos para o outro aspecto que nós estudamos aqui já, os ambientais. Então, na produção da barrinha, os componentes naturais, aí eu gostaria muito de saber disso. Se o cara está produzindo usando agrotóxico, tá? De onde que vem esses componentes? Onde é que esse cara planta isso? Lá nos Estados Unidos, ou é aqui do lado da minha casa, um produtor financiado por políticas públicas, políticas inclusivas, includentes, que estimule não a larga produção, mas uma produção menor, e que eu tenha contato direto com ele, e eu sei que ele não usa agrotóxico, que ele teria financiamento diferenciado do crédito de banco, para poder produzir isso e me dar um alimento e cuidar do ambiente. De onde vem a distância. Outra coisa, os resíduos gerados são destinados para onde? O que é que esse cara faz? Digamos que mesmo que ele use agrotóxico, ele segue a norma, a lei, que prevê, né, o cuidado com os recipientes, não pode largar em qualquer lugar. Será que o cara faz isso? Sim ou não? Entendeu? Não faz.
e eu descobri isso, eu não quero comprar essa barrinha, né? Não vou comprar. Os aspectos sociais, a gente agora. Será que na produção disso, o cara tem, se existe algum indício de trabalho infantil, trabalho escravo, ou qualquer tipo de abuso, do ponto de vista social, né? Para as pessoas que trabalham lá. Tem ou não tem? Se tiver e eu descobrir, é óbvio que eu não vou querer consumir um negócio desse, porque eu estaria sendo conivente com essa posição abusiva, agressiva desse sujeito. Ele que procure outro consumidor. Né? Aí os aspectos econômicos. Não tem como não abrir mão disso, porque afinal de contas o cara vai produzir, eu como produtor da barrinha, eu não sou uma casa de caridade, tem custos de produção. Então eu preciso, evidentemente, ter lucro para sustentar minha família. Mas esses lucros, essa lógica que funciona, ela é exorbitante e é colocado esse princípio aqui acima de todos os outros aspectos, os éticos, ambientais. Se for, e eu perceber isso, tiver essa informação, eu também não vou querer o consumo desse tipo de produto. Não gostaria de pactuar com esse tipo de prática, entendeu? Bom, e por último, né, que nos interessam por demais, os aspectos jurídicos. Toda essa produção, ela está ou não ancorada nesse princípio fundante da Constituição, que é a sustentabilidade, que articula todos os outros, que nós já vimos antes, e agora estou dando um exemplo concreto. Então, eu poderia, a partir do nome do produtor, né, fazer uma busca hoje com a tecnologia. A gente faz essa busca muito rápida, né? Se não há nenhum registro, eu coloquei aqui o caso de assédio, mas tem outros tipos de abusos em relação aos colaboradores, aos trabalhadores, às pessoas que... Ou então, algum abuso em relação à comunidade. Então, que o cara produz, é um local de produção e o sujeito usa agrotóxicos ou semente transgênica, por exemplo, que contamina a vizinhança e provoca alguns tipos de cânceres. Né? Tem casos disso também. E a pessoa nem usa agrotóxicos, mas ela é vizinha de alguma propriedade que o cara usa por meio de avião, né? Aí contamina, porque vai pelo ar e tudo. Aí eu descubro isso. Tem pesquisas. Eu descubro e também não dá. E o cara também está ferindo não só os princípios normativos, então, quebrando a norma fundante, né, de uma sociedade, e transgredindo os outros aspectos que nós estudamos. Né? Então, gente, assim, deixa eu ver. A partir de todas essas informações, a gente já perde até a vontade de comer qualquer coisa. Né? Você passa a ser muito mais seletivo, mas não vamos ser ingênuos. A vida corrida que a gente leva, a gente não vai ter tempo de fazer tudo isso, de fazer esse tipo de busca para cada alimento que nós vamos fazer. Então, mas uma sustentabilidade profunda, gente, uma sustentabilidade de verdade, ela passa pelo direito à informação. De você ter essas informações e você escolher, entendeu? Você, não, eu sei que esse produto que é um lixo, que eu estou comendo lixo, mas é o que eu vou comer, porque eu quero comer, ou eu acho que quero. Entendeu? Então, o debate passa por aí, de você ter cada vez mais informações derivadas de fontes seguras,
E fontes seguras são grupos e organismos de pesquisa, que fazem pesquisa, entende? Não é a mídia, não é? Porque a mídia é comprada também por todo esse processo de vender, né? Só vender, vender. Então, esse é o trajeto só de um produto, tá, gente? Se a gente pegar, por exemplo, fosse um bife aqui, eu sei, a coisa é mais assustadora ainda, entendeu? Então, para vocês verem que antes da gente julgar as pessoas se são ou não sustentáveis, a gente tem que ter essas informações. E é muito mais, por exemplo, uma pessoa, às vezes existe muito uma visão muito ingênua da educação ambiental. As pessoas se preocupam demais com papelzinho, se a outra jogou um papel no chão, mas isso é muito menos abusivo do que o consumo de algo como isso. Não, isso não, mas um outro produto. Ou o cara não joga papel no chão, mas ele come 15, 20 quilos de carne num final de semana. Então, quem que é mais agressivo? Não é o papelzinho, entendeu? E não é, claro que ninguém está defendendo isso. Então, gente, a informação ela te empodera, né? Para que você consiga ser mais cuidadoso na hora de reivindicar o seu direito, não só como consumidor, mas como cidadão. Essa é a grande lição que eu sempre apresento para os meus alunos a partir de um exemplo, mas depois a gente pode apresentar outros com muito maior complexidade, né, do que esse aqui. Alguma dúvida? Vocês gostariam de comentar algo? Tudo tranquilo. Alguém está respondendo aqui, tudo tranquilo. Que alguém falou aqui, ó, com certeza da ética utilitária. O que significa isso? Eu não entendi o comentário. Pode explicar, gente? Quem que escreveu isso aqui? Oi, professor. Pois não? Eu coloquei com certeza da ética utilitarista quando o professor estava explicando da barra de cereal em relação ao aspecto ético. Quando você perguntou, eu achei que com certeza era da ética utilitarista, porque sempre requer um ganho nas coisas, né? Certo. Mas você é a favor ou é contra a ética utilitarista? Eu sou um pouco contra, na verdade. Um pouco ou muito? Porque, na verdade, tinha que ter especificado, né, na barrinha de cereal, né? Pra gente ter esse poder de escolha, né? Uhum. Como que é seu nome? É da Aline. Daline, isso mesmo, Daline. Eu entendi agora o seu posicionamento. É, por aí, vai por aí mesmo. A questão de ter acesso, direito à informação e você, depois disso, você escolhe, né? Sim. É isso mesmo. Uhum. Mais alguém gostaria de comentar? Mais algum comentário, Daline? Não, só isso mesmo, professor. Você está de acordo que é muito difícil a gente ser sustentável numa sociedade insustentável? O que é que você acha? Muito difícil. Eu tento ser sustentável e não consigo. O máximo que eu tô conseguindo é separar o lixo. Então, menino, veja, já é alguma coisa quando a gente se depara com pessoas que desdenham disso, né? Sim, Que separar nada, a pessoa não tem o menor cuidado com o rapaz da coleta, então o cara, vidro quebrado, porque tem toda uma ética, né? Você colocar o lixo, ter toda essa preocupação. Mas verdade. não, o sujeito não está nem aí, mistura tudo e já não quer saber se o trabalhador vai se machucar, enfim, né? Uhum. Então, realmente não é fácil, viu, gente? É Para quem complicado. achava que era. É assim, gente, ó, a sustentabilidade ela é rapidamente compreendida.
que a gente, pessoas com a inteligência de vocês, rapidamente entendem do ponto de vista racional. Mas isso aí não é suficiente. Na realidade, o mundo, a civilização moderna, ela não tem como frear esse processo de maneira rápida. Da década de 70 para cá, tem todo esse debate. E houve, evidentemente, que há muitos ganhos. Só o fato da gente ter um espaço para debater um pouco sobre isso já é um avanço. Mas é muito pouco, né? A minha geração, por exemplo, é uma geração de bárbaros, né? A gente não tem nem moral nenhuma para falar da juventude, porque nós, na minha época, sequer se falava disso, não havia nenhuma discussão em torno disso. Então, houve avanços, sim, do ponto de vista da sensibilização, mas confesso que é muito pouco, é muito pífio o resultado de tudo isso que já vem acontecendo em termos teóricos, em termos normativos, que avançou muito, mas existe um descompasso entre o que se fala e o que se escreve e o que se faz. Tá bom? Bom, eu vou, gente, se ninguém quer comentar nada, está todo mundo de acordo com que a barrinha de cereal foi só um exemplo, não é para ninguém parar de comprar a barrinha, nada disso. Só para mostrar a complexidade do debate que envolve a sustentabilidade. Tá? Não é só cuidar do cachorrinho, não, isso aí é muito pouco, é muito mais ampla. E a questão da alimentação, ela é muito boa porque todos precisam se alimentar, não tem como. Então, essa é uma... E a gente nem isso a gente aprende, né? A gente não aprende a se alimentar, a saber direito o que é que o organismo precisa, o que é dispensável. Em geral, a gente vai levando e, enfim,